convidado hoje aqui no Jornal 96 é o Itamar Maciel, presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte. Bom dia, Itamar. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes da 96. Olha, o ambiente de negócios anda horrível, né? Por conta das expectativas, recessão, a gente pode ter um final de ano complicado. Mas antes de falar sobre as expectativas do comércio no final do ano, eu queria um comentário seu sobre o pacote fiscal do governo, porque você tem participado das reuniões com o governador. Bom, na verdade, Diógenes, nós tivemos uma reunião articulada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Flávio Azevedo, na sexta-feira passada, que hoje está fazendo 8 dias, que foi articulada uma reunião para segunda-feira com o governador, onde ele apresentou um pacote de medidas, onde ele nos apresentou, que já essa mensagem já tinha sido apresentada à Assembleia Legislativa. E nós, da Associação Comercial, e todo o setor produtivo, mas particularmente nós da Associação Comercial e da FACERN, pelo nosso DNA, nós somos contra impostos, aumento de impostos. Né? Mas também nós estamos aqui entre a cruz e a espada. Ou você tem aumento de impostos, ou a máquina estatal, o setor do Estado, o funcionário público, é quem garante uma condição significativa na economia do Rio Grande do Norte. E se você não consegue fazer esses reajustes, e se você não consegue pagar os salários dos servidores, há um colapso no comércio e essa mola trava a economia. Então, apesar de ser contra esses impostos, nós começamos a discutir, foi importante essa abertura desse diálogo com o governo, onde foi criado um movimento onde secretários, onde técnicos do governo e técnicos do setor produtivo vão estar sentando para poder estar discutindo isso permanentemente. Né? Então, acho que foi positivo com relação à abertura, mas negativo com relação à questão de aumento de impostos. Quando vocês conversaram com o governador na segunda-feira, o pacote fiscal era um. E, na sequência dos dias dessa semana, outras propostas de aumento de impostos foram apresentadas. Por exemplo, em ICMS, bebidas, cigarros e o IPVA, já estavam na conversa com o governador na segunda-feira? Ele fez menção e ia apresentar também essas propostas? Sim, ele fez menção que iria apresentar, concluir esse pacote de medidas, mais impostos. Né? Isso nos preocupa, porque a economia, na hora que você aumenta impostos, você aumenta a receita. Mas aí nós temos que reduzir despesa. E aí a máquina estatal, particularmente a questão do executivo, ela está enxuta. Mas nós temos que estar discutindo com a sociedade. Eu acho que tem que pensar um pacto para o Rio Grande do Norte. E pensar um pacto é o governador, mas são os poderes também. A Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos envolvidos com o único intuito de tirar o Estado dessa crise. Não é? Porque não dá só para você aumentar impostos se você não tem redução de despesa. Então, eu sei que a Associação Comercial ela abrange vários setores, né, do comércio, mas entre as propostas, qual é que mais impacta o comerciante? Eu acho que assim, não tem o que mais, o que menos. Eu acho que o pacote como um todo, ele faz com que você tenha reajustes reais. E você vai repassar isso para o consumidor. Mas não é só a questão de repasse do impacto. É que você tem que entender como é que vai reagir a sociedade. Né? Então não dá para, mais uma vez, só o setor produtivo e a sociedade pagar. Não é pagar essa conta. Então, você disse tudo, quer dizer, o governo vai aumentar o imposto e esse imposto será repassado para o consumidor. Mas dá para aumentar imposto num momento recessivo, de recessão da economia como um todo? Então, na verdade, o que está acontecendo existe uma crise política nacional e que soma essa crise econômica. Então, você imagine, não é só o Rio Grande do Norte que está acontecendo com esse pacote de medidas, todo o país. Mas você veja o que está acontecendo no Congresso Nacional. Então, há uma queda de braço entre o ministro Barbosa e o ministro Levi. Então, você imagina, no primeiro round, na minha leitura, quem ganhou foi o ministro Barbosa. O ministro Levi, mais conservador com relação à questão de medidas, onde não interessava para ele apresentar um pacote de medidas que tivesse déficit. Né? E aí o Barbosa garantiu isso, não teve tantos cortes como o ministro Levi desejava, que seria mais arroxo com que o ministro Levi, na minha leitura, desejava. Então, se você tem inflação, o Banco Central aumenta juros com o intuito de reduzir consumo. Então, você tem retenção.
Nós nunca vimos, eu acho que nos últimos 15, 20 anos, um momento tão difícil, o Dia da Criança agora chegando, você vai ter um Papai Noel muito magro esse final de ano. E aí não é culpa do governo do governador Robson, é culpa de uma política, de uma falta de uma política, de uma conjuntura nacional. Então, quer dizer, pelo que você está falando, quer dizer, existe a compreensão por parte dos empresários, apesar de serem contra o aumento de impostos, da real situação do governo do Estado. Sim, porque imagine se a gente não tiver esse pacote e se atrasar o pagamento dos servidores. Há um colapso na economia do nosso Estado, que a base são o servidor público. Olha, você falou aí na questão do Dia das Crianças, né? Como é que estão as vendas, Itamar? Muito difícil. Está difícil. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Não adianta, você está aí, a arrecadação mostra o reflexo do que está acontecendo. Então, os shoppings vazios, né, as lojas vazias, você comprando com um ticket médio aí, eu acho que muito pequeno, não chega a R$50, pelo fato de que quem vai comprar alguma coisa é uma lembrança, não é mais presente, é uma lembrança. Lembrancinha. Então, e aí assim, encaminha para um dezembro, para um Papai Noel muito magro. Eu acho que nos últimos 20 anos nós não tivemos um Papai Noel com tanta dificuldade como esse que se apresenta para 2015. E isso é um problema porque o Natal, principalmente, é o maior período de vendas do comércio, né? Tem gente que vende nesse período natalino quase para o ano inteiro, né? Alguns setores. Né? Isso, e aquela contratação provisória, né? Então, essa contratação provisória que historicamente nós temos no final de ano, eu não acredito que pode ter algum número aí muito insignificante que não dê para... que não dá para poder ter aquele impacto, inclusive porque você tem aquela contratação provisória com expectativa de efetivação. Então, esse ano, do ano de 2015, a gente Você tem números? Não, eu seria chute. Então, eu não gostaria de estar chutando. Você tem o ano passado, a contratação do ano passado? A contratação houve um acréscimo tipo de 8%. De 8%. Mas o universo de quantas contratações? Você tem esse número? Não, eu não tenho esse número aqui agora. Sim, mas houve um crescimento no ano passado de 8%. Crescimento. Esse ano é um decréscimo. Um decréscimo. Isso. Você aposta no decréscimo. Infelizmente, né, Jorge? Porque a gente vive de vendas, vive do comércio. Né? O comércio representa uma parcela significativa do nosso PIB. Então, comércio e serviço. Uma queda é queda de arrecadação e queda em toda a economia. Olha, uma pesquisa do SPC aponta que 28% dos entrevistados consideram a atual situação financeira do país pior. Isso está assustando o consumidor inadimplente e está provocando o adiamento das compras. Esse é o cenário, né, Itamar? Esse é o cenário. Você imagine, e 13º deve ser para pagar a conta, não deve ser para comprar. Para sair um pouco dessa inadimplência. Então, cartão de crédito, os crediários aí todos, eles indo para um afunilamento de dificuldade. Então, nós não acreditamos que existam perspectivas positivas. E para 2016, o cenário também não é positivo. Né? Então, a gente vai viver 2015 e 2016, Itamar? A expectativa, infelizmente, é essa. Não adianta você estar dando números que não existem. Não é? Então, se não tiver uma reviravolta, inclusive com relação ao pacote estadual, o secretário de Tributação, nós temos um déficit de alguma coisa de 500 milhões e esse pacote de medidas chega a 230 milhões. Agora com o IPVA, com as mudanças, chega a quase 300. Chega a quase 300. Mas esse restante, há uma expectativa do governo do Estado de que com esse pacote, nos próximos 6 meses, haja uma oxigenação na economia. É o que nós esperamos. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. Está todo mundo de bica aberta, assim. Olha, a pesquisa aqui, além da piora da percepção atual, né, segundo a pesquisa do SPC, os entrevistados acreditam que a situação não vai melhorar nos próximos 12 meses. Isso que você acabou de falar. Apenas 70% esperam por isso, uma melhora. Os 93% dos entrevistados que esperavam melhora no terceiro trimestre de 2014, 30% esperam que a situação financeira piore ou mantenha-se estável. Então, 30% só dos pesquisados pelo SPC acreditam numa melhora. 70% não.
é um quadro preocupante, né? Com certeza, com certeza. Nós, inclusive, agora estamos fazendo menção ao governo do Estado, porque com esse quadro de dificuldade, estamos discutindo que o governo comece a pensar em pagar o resto a pagar. O resto a pagar de 2014. E que retome o pagamento das compras de 2015. Porque o governo do Estado também está inadimplente em várias secretarias, né? Essa crise, ele paga a folha e não consegue pagar o fornecedor. Então, você imagine. E aí o fornecedor precisa circular também. Então, ele consegue, com a dificuldade que foi apresentada, pagar a folha. Um quadro como esse já se verificava no governo passado, no governo de Rosalba. Qual o volume hoje de dívida do governo com o conjunto das empresas fornecedoras? Nós estamos apurando esses números, né? Nós temos de 2014 alguma coisa mais de 150 milhões de resto a pagar. 2014. E somado com, historicamente, isso do governo da governadora Rosalba. 2015 nós não temos ainda esse número mensurado, mas nós temos alguns indicativos, né? Tipo por secretaria, né? Então, tipo, a Polícia Militar deve ter alguma coisa em torno de 3 milhões, a Secretaria de Saúde alguma coisa em torno de 40 milhões, mas assim, o que nós estamos discutindo é exatamente com aquele que está na ponta, aquele que fornece ao governo do Estado. Então, o governo está adotando a postura de se comprometer a pagar o que está sendo contratado este ano e está sugerindo aí que as pessoas entrem, no caso dos empresários, entrem na justiça. Existe uma discussão com o governo para que mude essa postura? Nós estamos tentando conversar nesse sentido, né, desses restos a pagar. Mas o compromisso do governador de garantir o pagamento da sua gestão, ele, na verdade, pela dificuldade que passa o Estado, segundo o governador, ele não está conseguindo honrar. Ele não está conseguindo honrar. Nem então, os compromissos dele. Dele. Eu acho que nós temos secretarias que estão com atraso apontando de 3 a 4 meses. Não é? Então, a média é essa? A média, 3 a 4 meses de atraso. De atraso. De algumas secretarias. Tem algumas que estão em dia quando o volume é menor, mas no geral nós temos atraso em pagamento. A situação mais complicada, Itamar, você pode apontar aí? Você falou 3 ou 4 secretarias? Nós temos a Secretaria de Saúde, por exemplo. A Secretaria de Saúde tem uma condição deficitária, e aí não é com aquele grande fornecedor de medicamento que também tem atraso, mas é com quem está na ponta, com quem está fazendo a manutenção de seus veículos, aquele que está organizando o ar-condicionado, aquele que dá conta do telefone, enfim, são das coisas menores, das contas menores dos insumos, para poder garantir o pagamento da folha, não está pagando a fornecedores. É isso aí. Eu conversei com Itamar Maciel, presidente da Associação Comercial do Rio Grande do Norte. O remédio é amargo, o aumento de impostos, mas é necessário, né, Itamar? É necessário. Agora, o governo tem que fazer a parte dele também, não só o executivo, né? Tem que fazer um pacto pelo Rio Grande do Norte. E nesse pacto nós entendemos que temos que fazer um movimento em prol de vários setores de economia, como o judiciário, por exemplo, fazer a sua parte também. É isso aí.